Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com os recadinhos, né? Nós continuamos com a campanha de agasalhos, de roupas, mantimentos, né? Então, se tiver alguma coisa em casa que vocês não usem, pode trazer o terreiro que a gente encaminha, né? Principalmente agora na época do frio, tem muita gente que precisa. Às vezes algo que pra gente não serve, vai ser um luxo para quem vai receber, né? Quando vocês forem entrar na sala de passe, não levar celulares, chaves e não cruzar nem pernas nem braços. Aí os vozinhos vão falar para vocês, que eles falam baixinho: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vocês vão responder: para sempre seja louvado. Toda terça e quinta tem descarrego com Prologia de Exu com a mãe Patrícia, né? Se alguém se interessar, tem o telefone dela, é só pedir, só marcar. Deixa eu ver se tem mais alguns. Quando sair da sala, às vezes os pretos velhos dão para vocês um papelzinho, é só procurar um dos médios, tá? Que estão aqui prontos para estar ajudando. Então, vamos ficar de pé para a gente iniciar nossas dicas? Vamos fazer uma oração, né? Nesse momento, elevamos nossos pensamentos ao plano espiritual, pedindo permissão, proteção e amparo. Que todas as energias contrárias à verdade sejam afastadas desse ambiente. Que todos os males entendidos, as pequenas ilusões, as fraquezas do ego sejam agora neutralizados. Pedimos a limpeza dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas intenções, que possamos ouvir não apenas com os ouvidos, mas com os espíritos, que possamos compreender aquilo que muitas vezes evitamos enxergar, que a força de Maria Padilha das Almas nos traga clareza, corte as ilusões e nos ensine a caminhar com verdade. E que nesse momento seja de aprendizado, de despertar e de transformação. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Pode ser sentado. Então, hoje nós vamos falar sobre lealdade. Foi um pedido feito pela espiritualidade da casa. Então eu vou tentar aqui, né, com carinho, levar um pouco desse tema para vocês, né? E eu vou começar com uma frase que para mim foi muito forte, né, quando eu me deparei com ela. Nem toda dor vem de um inimigo. Algumas vêm de quem tinha acesso ao nosso coração. Muito forte isso, né? Então eu gosto muito de perguntar: o que é lealdade para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? O que vocês entendem por lealdade? Eu diria que é respeito. Respeito pela essência que você é. Ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro consigo, com o outro, né? Tem muitos sinônimos, né, que a gente pode citar, que a gente pode associar à lealdade, né? Então, muita gente acredita que lealdade é concordar com tudo, né? Que é defender um amigo em qualquer situação, ele estando certo ou errado, e nunca se afastar, mesmo quando aquela pessoa está ali seguindo o caminho errado. Muitos entendem que lealdade seria isso, né? Mas eu vou começar com uma verdade que pode incomodar. Nem tudo que parece lealdade é lealdade de verdade.
Às vezes é medo, né, de perder aquela amizade, medo do conflito, ou de perder aquela comodidade, né, aquela coisa que tá sem para baixo nem para cima, tá ali naquele meio. Então, às vezes, a gente confunde muito com lealdade. Muita gente acha que é leal, mas só está evitando se posicionar. É muito diferente, né? Então, a lealdade começa onde ninguém está vendo, né? No pensamento, na intenção e principalmente no que você alimenta. No que alimenta o nosso coração quando não tem ninguém para cobrar, né? Porque ser leal não é só não trair ou não diminuir alguém na ausência dele. Não é só isso, né? É muito mais do que isso. Eu acho que lealdade é quando você tá ali com aquela pessoa, uma amiga que tá fazendo coisa errada, você não vai concordar, você vai puxar a orelha assim, né? Vai dizer para ele, ó, vamos tentar mudar que não tá legal. Lealdade também é defender o amigo quando o nome dele é citado numa roda. Isso para mim é lealdade, né? Então, vamos tentar refletir. Eu quero que vocês percebam isso dentro de você. Pense em alguém próximo, alguém do seu convívio e se pergunte com sinceridade: quantas vezes eu já falei dessa pessoa com um jeito que ela não gostaria se estivesse presente? Faço isso direto. Quantas vezes eu já escolhi o silêncio, não porque era justo, mas porque era mais fácil? E quantas vezes eu confundi lealdade com simplesmente ficar do lado, mesmo sabendo que não era certo? Ser leal não é proteger o erro, gente. É ter coragem de não alimentar aquilo que destrói o nosso colega também e nos destrói também. Porque quando um amigo erra, a lealdade verdadeira ela não aplaude. Ela fala: você errou. E a gente não precisa de ter medo de perder o amigo. Amigo de verdade, ele vai ser feliz de você estar ali mostrando o erro dele, né? E dentro de uma amizade verdadeira, não existe só concordância. Eu vou concordar porque senão ele vai ficar com raiva de mim. Eu vou concordar porque senão vai olhar torto, não vai querer mais ser meu amigo. E daí? Se ele decidiu não ser mais, isso é sobre ele, não sobre você, né? Então, amigo verdadeiro é aquele que não concorda com tudo, né? E existe um tipo de vínculo que não depende de frequência nem de explicação. Já viu aqueles amigos, né? Que você não se vê, não se fala todos os dias, não vê ele todos os dias, mas quando precisa, sabe? Isso é amizade verdadeira. Mas ele está ali não é só para te socorrer também, mas também para te mostrar que talvez aquele caminho não seria o certo, né? Então, a lealdade, gente, numa amizade, né, no convívio, não é perfeição, né? É constância, mas com coração, né? É você ter aquele sentimento de carinho por aquela pessoa, independente de quando ela erra, de você mostrar para ela que está tudo bem, mas que aquele caminho não é legal, e também de receber isso quando o seu amigo falar: esse caminho não está legal. Tentar ver, tentar mostrar, tentar ver aquela situação pelo lado dele, né? Então eu vou falar um pouco da lealdade no terreiro, né? Então, dentro do terreiro, a lealdade não é teórica, não é uma teoria. É uma coisa viva, uma coisa diária. E ela é testada o tempo todo, nas palavras, nas atitudes e no silêncio. Dentro de um terreiro, dentro da nossa casa, né, de uma casa espiritual, isso tem um peso ainda maior, porque ali não lidamos só com a convivência. Lidamos com a confiança espiritual construída ali dentro, né? Então, eu acho que a lealdade aqui não começa na hierarquia. Nós temos que respeitar, né, os nossos superiores.
mas ela começa na nossa consciência, né? Na forma como você fala de alguém numa corrente, na intenção por trás da sua opinião, no que você escolhe alimentar ou cortar dentro de uma conversa. Às vezes a conversa segue por um rumo que não está legal, né? Não alimentar. Nem toda palavra dita dentro de um terreiro é neutra. Algumas constroem, outras desgastam sem ninguém perceber na hora. Existe uma coisa muito séria que pouca gente percebe. A deslealdade dentro de um espaço espiritual, geralmente, ela não começa mostrando de cara uma deslealdade, vem por pequenas atitudes, né? Um comentário pequeno, uma interpretação mal colocada, né? Um julgamento silencioso. Então, quando isso se repete, quando isso se alimenta, o ambiente muda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Dentro da casa espiritual, também como dentro do nosso ambiente, nosso convívio, né? Quando a lealdade enfraquece dentro de uma casa espiritual, não é só a relação que desgasta, a confiança esfria, a união é fragmentada e a energia, ela perde força coletiva. Então eu vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês, né? Não, talvez assim, uma reflexão para vocês levarem. O que estou alimentando com minhas palavras? O que eu estou refletindo sem refletir? Onde eu tenho sido leve demais com algo que deveria ser sério? São questionamentos que a gente deve levar para a gente mesmo, né? Para dentro, sempre refletir sobre isso, porque às vezes a gente julga o outro, mas esquece que nós também erramos. Às vezes a gente erra sem querer, mas nós também erramos. E muito, né? Então eu vou contar uma historinha aqui para a gente ter uma reflexão, né, sobre esse tema lealdade, que a espiritualidade me pediu para estar aqui palestrando. Eu fico até um pouco nervosa, porque é uma expectativa muito grande, né? Fazer uma palestra a pedido da espiritualidade. Então vamos para a historinha. Num terreiro antigo, havia uma mãe de santo muito respeitada, daquelas que carregavam doçura no olhar e firmeza nas palavras. Certa noite chegou em casa um rapaz completamente destruído pela vida. Perdido, revoltado, sem fé em ninguém, foi acolhido ali. A mãe de santo deu comida quando faltava em casa. Os irmãos de corrente deram um abraço quando ele pensou em desistir da vida. E um preto velho, toda gira, chamava ele perto do congá. O velho sempre dizia: "Você ainda vai aprender o que é lealdade, filho." E o rapaz começou limpando o chão, carregando um banco, chegando mais cedo, e foi mudando. Com o tempo, sua mediunidade floresceu, virou referência na casa. As pessoas admiravam sua dedicação. Mas junto do reconhecimento veio o orgulho. Primeiro pequenas reclamações, depois críticas escondidas, até que começou a acreditar que merecia mais do que a casa poderia oferecer. Um dia discutiu com pessoas da corrente. Saiu magoado e, quando não soube lidar com a dor, transformou a dor em ataque. Falou mal da casa, falou mal da mãe de santo, dos irmãos que um dia o acolheram. Na última gira, antes de partir, o preto velho chamou ele perto da tronqueira. Entregou uma vela branca em uma das suas mãos e disse: "Leve essa vela, filho, mas nunca deixe ela apagar dentro do seu coração." O rapaz foi embora sem entender. Os anos passaram, por fora parecia tudo bem, mas por dentro tudo começou a escurecer. E o mais triste é que ele não percebeu o momento em que começou a se perder. Porque consciência, gente, não dorme. Numa madrugada pesada, sozinho em casa, encontrou a vela
aquela vela que o preto velho deu para ele, guardada numa gaveta. Ele acendeu essa vela. E naquele pequeno fogo começou a desabar. Lembrou da comida que recebeu, dos conselhos das mãos que o levantaram do chão, e pela primeira vez entendeu. Ele não tinha abandonado apenas o terreiro, tinha traído a gratidão. Na manhã seguinte decidiu voltar, comprou flores, pegou a vela e foi chorando o caminho inteiro. Quando chegou diante da casa, encontrou o portão fechado. Um silêncio no meio do terreiro. Um vizinho reconheceu ele e perguntou: "Você não soube?" O coração dele gelou. A mãe de santo partiu faz 3 dias. As flores caíram no chão e o rapaz ajoelhou no chão sem força e chorou como uma criança. Não era apenas de saudade, era o peso do tarde demais. O vizinho então entregou uma pequena caixa que ela havia deixado guardada. Dentro havia uma guia antiga e um bilhete. Com as mãos tremendo, ele abriu. E ele leu: "Meu filho, se você voltou arrependido, então o amor desceu dentro de você." As lágrimas já molhavam o papel e o bilhete continuava: "Nunca esqueça, lealdade não é para permanecer só quando tudo está bonito. Lealdade é honrar quem segurou a sua alma quando o mundo inteiro soltou." Naquele instante, o rapaz apertou a guia no peito e percebeu algo que levaria para o resto da vida. O pior sofrimento não é perder alguém, é descobrir tarde demais o valor de quem nunca desistiu da gente. E dizem que naquela noite a vela não apagou, porque aquilo que é verdade, nem o tempo consegue extinguir. Então é uma reflexão muito linda, né? Que exemplifica muito a lealdade que ele não teve com aquela casa que amparou, com aquelas pessoas que na hora que ele estava na pior fase da vida dele, foi lá e recebeu de braços abertos, né? Então eu acho essa história bacana demais, porque ele perdeu muito tempo da vida dele. A vida dele estava bem, mas por dentro estava tudo escuro, né? Isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente erra e não percebe aquele erro e a nossa vida vai continuando, mas por dentro tem algo que não está legal. Então por isso que eu falo muito aqui da reforma íntima, né? Que a gente tem que fazer ela todos os dias, né? Onde eu estou errando, o que eu estou fazendo comigo, com o meu próximo. Então a gente tem que estar fazendo essa reflexão todos os dias, né? Pelo menos, se não der todo dia, uma vez por semana. Então, quantos de nós, né, em momentos de pressa, de fofoca, de descuido, já não repetimos algo que deveríamos ter guardado em silêncio? Somos humanos e falhamos. Mas a lealdade nos convida a vigiar a nossa boca a partir de agora. Porque lealdade não se mede quando está tudo bem. Se mede quando você tem a chance de trair e escolhe não trair. Porque depois que a confiança quebra, pode até existir perdão, mas raramente volta a ser como antes, né? A espiritualidade, ela nos ensina que toda escolha deixa marca. E que lealdade não é provada quando estamos felizes, mas quando estamos feridos, né? Quantas vezes, às vezes uma amizade, ela é destruída porque o outro fez algo que você não achou legal, né? Contou um segredo seu, ou você mesmo, sem querer, contou um segredo, e a amizade fica abalada, né? Aí a gente fica remoendo aquilo por dentro, né? Às vezes, a gente pode perdoar da boca para fora, mas enquanto a gente não perdoar por dentro, isso não vai mudar. Então o perdão, eu falo que o perdão é uma das coisas mais difíceis de acontecer. Porque dói, né? Quando a gente é machucado e às vezes escolher perdoar é muito difícil. A gente prefere desejar, eu quero que ele se lasque.
Ele fez isso, eu confiei, então eu quero que ele se lasque. Não é bem assim, né? A gente tem que entender que mesmo quando alguém nos fere e a gente deseja aquilo para a pessoa de volta, é 50-50. 50% vai para ela, mas 50% fica conosco, né? Então, tudo que a gente faz para o outro, nós temos 50%. Então, a gente tem que pensar, às vezes a gente faz algo para prejudicar, né? Às vezes para prejudicar o outro, achando que está por cima, mas é 50%, né? Alguns casos pode ser até 100, né? Vai voltar, é 100% mesmo. Eu coloquei aqui uma frase, né? Lealdade não é ficar do lado, é sustentar a verdade dentro do peito, mesmo quando ela pesa, sem destruir o outro por orgulho e sem se calar por medo. Porque a gente só descobre o que é lealdade quando a vida coloca a gente diante de uma escolha. E ali ninguém engana mais ninguém, só a consciência fala. Vamos fazer nossa vibraçãozinha? Eu vou começar a vibração, mas quando você pode entrar tranquila, tá? Depois vocês voltam. Vamos respirar, puxando o ar, soltando com a boca aberta bem devagar. Mais uma vez, puxando, soltando bem devagar, deixando o corpo relaxar para receber a energia da casa, para receber o tratamento que está sendo feito aqui. Respira puxando o ar, soltando tudo que pesa, toda angústia, toda dor física e emocional. Agora observa seu corpo por um instante, sem julgamento. Só perceba onde está mais tenso, mais carregado e apenas deixe-se relaxar. Traga agora em sua mente uma situação onde houve quebra de lealdade. Pode ser algo que você viveu ou algo que você causou. Não importa de que lado foi. E agora não tente justificar. Não tente se defender. Apenas veja. Veja o que foi dito, o que foi silenciado e o que poderia ter sido diferente. Agora, imagine essa situação como um espelho à sua frente. Mas não como um espelho de culpa. É um espelho de consciência. Esse espelho, ele não te acusa. Ele apenas te mostra. E nesse momento, respire mais uma vez, puxando o ar, solta bem devagar. E dentro desse silêncio, você pode perceber o que foi aprendizado e o que você não quer mais repetir. Agora, suavemente, traga a sua atenção de volta para você. Se escolhe dentro de si ser mais verdadeiro nas palavras, mais consciente nas atitudes e mais presente nas relações. Sem pressa, sem promessa, só consciência. E vai trazendo a respiração de volta ao normal, sentindo o corpo, sentindo o chão, deixando o espaço ao seu redor. Alguém aqui quer falar um pouco, contar algum caso para nós sobre lealdade, que já sofreu ou que já passou, uma situação que já passou? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar? Alguém aí atrás? Mas eu acho que todo mundo algum dia já se decepcionou, né? E às vezes a gente se entrega demais, né? A gente se doa esperando o quê? Que o outro também faça isso conosco. Mas não é. Então, às vezes, qualquer deslize que a gente dê,
aí o que a gente disse é usado como arma contra nós, né? E isso deixa feridas, faz doer, magoa, e a gente às vezes leva isso para a vida toda, né? Aquele peso, e esses pesos, quando não resolvidos, eles viram feridas, e essas feridas, elas crescem dentro de nós. Por isso que eu falei a importância do perdão, né? E também se perdoar, se algum dia, até involuntariamente, a gente também pode ter causado também dor no outro, sem querer, ou às vezes até intencionalmente. Então, o segredo é também nos perdoar, né? Como que a gente pode escapar, por exemplo, da vaidade de querer estar sempre orientando alguém? Então, é porque às vezes a gente se acha melhor, numa posição melhor do que aquela pessoa, e nem sempre é assim, né? Então, às vezes a gente vê aquela situação por um outro ângulo, e a gente tende ao quê? A mostrar que aquela situação não tá legal. Eu acho assim, que quando é uma pessoa mais íntima, igual eu falei, de um amigo, um caso assim, é legal você trocar uma ideia. Nossa, eu estava pensando aqui sobre essa situação, vamos tentar olhar para um outro ângulo, né? Não acusando, mas levando a pessoa a entender de outra forma, né? Porque às vezes o nosso ângulo, o nosso jeito de ver talvez não seja o correto, né? E a gente quer que o outro faça aquilo que a gente quer que faça, mas não é bem assim. Então, eu penso assim, que se você sentiu no seu coração que deva falar algo, tenta falar de uma forma mais amena, né? Vamos conversar? Eu estava pensando que eu estava refletindo e eu observei aquela situação. O que você acha se a gente fizer de outra forma? Às vezes mostrar o seu jeito de enxergar. A gente não impõe, a gente mostra. Aí pode, né, discutir, não discutir da forma negativa, né? Trocar ideias. Isso, eu não achei legal. Mas por que você não achou legal? Por causa disso e disso. Mas o meu lado é por causa disso e disso. É uma forma de conversar, né? Porque nós não podemos impor. Porque nós enxergamos a vida por um ângulo e as outras pessoas enxergam por outro. O nosso está certo? Nem sempre. Né? Por isso que eu falo muito sobre o julgamento. O julgamento é muito perigoso. A gente julga o outro apontando, mas aqui os 3 dedinhos apontados para nós. Então essa reforma íntima que eu falo, né, para a gente fazer, o que é a reforma íntima? É voltar para dentro de nós e ver as nossas falhas. O que eu estou fazendo de errado? Esse caminho que eu estou seguindo, o que ele está trazendo de benéfico para mim? Se ele não estiver trazendo nada de benéfico, esse caminho está errado. Né? Porque às vezes a gente chega lá na frente e fala assim, nossa, por que eu fiz isso? A gente podia ter lá atrás pensado sobre esse caminho. Né? Eu falo muito, eu uso isso muito nos meus atendimentos, é a gente colocar sempre uma balança, né? Escrever mesmo o que é positivo, o que é negativo em tudo que a gente faz. Então, positivo, por exemplo, eu vou começar um novo emprego. Esse emprego, o que ele vai me trazer de positivo? Eu vou aprender algo novo? Vou sair da minha rotina, vou fazer, o que é de negativo? Então a gente colocar o que pesar mais é o caminho que a gente deve seguir, né? Sempre orientado pela espiritualidade. Sem ela a gente não é nada, né? Então, eu deixei um conselho. Reconheça uma coisa simples. Você não precisa carregar tudo que viveu, mas também não precisa repetir o que já te feriu. Porque quando a consciência desperta, a gente nunca mais consegue ser exatamente como era antes. E isso não é peso, é transformação. Antes de encerrar, eu quero deixar uma última reflexão.
Gente, lealdade, ela não é um discurso bonito, nem uma ideia confortável. Lealdade é aquilo que sobra quando ninguém está vendo. E você ainda escolhe ser verdadeiro. Você tem todas as oportunidades de fazer errado, de ferir alguém, mas você escolhe ser verdadeiro. Porque é muito fácil ser correto quando existe olhar para auto reconhecimento. É muito fácil. Você fazer tudo certinho quando você está rodeada de pessoas, né? Você quer mostrar que você tem um bom coração, que você é uma boa pessoa. Mas e quando você não tiver ninguém olhando? Né? Eu falo que as nossas atitudes, quando ninguém está olhando, diz muito sobre nós, né? Quem somos de verdade. Né? Quantas vezes você estava em público, você tentou ser uma boa pessoa, mas por dentro você nem queria fazer aquilo. Né? Então eu acho que tudo que a gente for fazer, tudo que você for ajudar, tudo que você for falar, primeiro você tem que sentir aqui dentro. Né? E principalmente quando tem a ver com a espiritualidade. Não adianta entrar ali, receber o passe do vozinho e tá só recebendo o passe, vou receber o passe, vai virar a minha vida, vai ficar bom, mas por dentro eu não estou nem acreditando, não estou nem tendo fé. O que resolve isso? O passe vai resolver o quê? Nada. Né? Porque a espiritualidade está sempre amparando a gente. Mas o que eles querem é que a mudança venha de dentro. Né? Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar e precisamos pelo menos tentar ser alguém melhor todos os dias. Né? Eu falo sempre assim, que hoje eu possa ser melhor que ontem. Né? E assim todos os dias. Amanhã falei novamente, isso vai fazendo o quê? Vai ajudando o nosso cérebro a ver as coisas boas que a gente tem que fazer, que a gente tem que sentir. Né? Então, como eu disse, é muito fácil, né? Ser leal, ser verdadeiro quando a gente olhar para os reconhecimentos. Mas o caráter real aparece no silêncio das escolhas, no silêncio das palavras não ditas, no silêncio das atitudes pequenas. E talvez a vida não esteja perguntando quem você é para os outros, mas quem você está se tornando dentro de você mesmo. Isso é muito forte. O que estamos nos tornando? Eu estou me tornando uma boa pessoa? Eu estou me tornando merecedora? Eu estou sendo leal com o nosso coleguinha? Eu estou sendo leal comigo mesmo? Porque a lealdade não é só com o outro, não. Eu acho que o princípio da lealdade começa conosco. Conosco, todos os dias. Escolher ser leal conosco. Porque na hora, tudo passa. As pessoas passam, as fases passam, os lugares mudam. Mas o que você se torna, fica. E isso, ninguém pode fazer por você. É você com você, né? Então, que cada um leve consigo apenas uma coisa hoje. A verdade de si mesmo. Que vocês possam ser leais, não só com os outros, mas com vocês também. A lealdade, ela começa dentro do nosso coração, ela começa dentro de nós. Ela começa quando a gente decide levantar todos os dias, feliz por estar vivo. Isso é lealdade. Lealdade conosco, com espiritualidade. Quantos de nós acorda de manhã no automático, vai lá, escova o dente, lava o rosto, toma um cafezinho e segue que nem robô? E que tal a gente fazer diferente? A gente acordar, fazer nossas respirações e agradecer pela vida. Alguém aqui agradece de manhã por ter acordado? Às vezes. Agradece? Às vezes. Às vezes. Mas Deus decidiu, Deus decide, né? Todos os dias que a gente acorde com o nosso coração batendo. Isso já é um motivo grandioso para agradecer. Um dia, eu estava passando tanto mal, eu até falei com você, né?
Estava passando tanto mal, com um mal-estar tão grande, que eu fiquei com medo de morrer. Eu falei assim, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu não vou acordar, não. No outro dia, quando o relógio despertou, eu estava viva. Gente, eu levantei da cama, eu dei pulo, eu comecei a cantar, comecei a dançar, e meus cachorros, tudo começou junto, porque eu estava tão grata, porque eu tinha passado a noite bem e estava viva. Porque eu passei tanto mal que eu achei que eu não ia viver mais. Mas eu fui lá e acordei com o despertador e vocês não acreditam a alegria, eu não estava mais passando mal. E eu estava tão feliz que eu comecei a pular e agradecer, chorando, porque eu sou chorona, né, você sabe. E agradecer porque eu estava viva. E eu falo uma coisa, eu já falei aqui várias vezes, todos os dias da nossa vida, Deus coloca uma folha em branco e uma caneta. Não vou falar lápis, porque lápis a borracha apaga, e caneta não tem jeito. Só passar corretivo, né? Mas não vale não. A Deus deixa uma página em branco pra gente, com uma caneta, pra gente reescrever a nossa história. Nós erramos, todos os dias a gente erra sim, mas a gente tem a oportunidade de escrever a história novamente, de trilhar um novo caminho. Isso é ser leal conosco. É agradecer pela vida. Eu sei, gente, que às vezes ocorrem vários problemas que a gente vê de um tamanho imensurável, a gente não consegue nem sequer às vezes respirar direito. Mas vocês estão sendo amparados. Às vezes esses problemas que chegam é para vocês acordarem para um ponto que a gente esquece de olhar para si mesmo, ser leal consigo mesmo. Por que será que a vida, em vez de falar assim, mas isso está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo? Por que meu marido está brigando comigo? Por que isso? Por que aquilo? Ao invés de a gente perguntar o porquê disso acontecer, por que a gente não faz uma pergunta diferente? O que isso está querendo me mostrar? Às vezes a gente vive ciclos porque a gente está martelando na mesma coisa. Mas se a gente voltar para o problema com um olho mais clínico e pensar, o que isso está querendo me mostrar? Olha a diferença da pergunta. A gente sai daquele estado de vítima e passa a ser dona do meu destino. Porque se isso está querendo me mostrar alguma coisa, eu vou regaçar as mangas e vou lá. Então a lealdade, antes da gente ser leal com o outro, vamos ser leal com a gente mesmo. Vamos olhar mais para dentro de nós. Vamos fazer aquela reforma íntima, né, que a gente precisa. Vamos nos acolher, né? E uma coisa gostosa é se abraçar. Alguém aqui já se abraçou? Então vamos se abraçar? Olha que... Não, você é assim mesmo. Não, tá bem. Você é assim mesmo. Olha que abraço gostoso. É gostoso abraçar o outro mesmo. Olha que não é gostoso se abraçar? Gente, faz isso todos os dias. Se acolhe, se abraça, se ame e seja leal com você. É isso, é aí que está a chave de tudo. Eu vou andando, né, pra lá, pra cá. Então vamos se abraçar todos os dias. Abraço o outro também, que é uma delícia. Abraço é vida, é acolhimento. É muito gostoso. Mas é isso. Daqui a pouquinho eu volto com a oração final. Vou receber um passe dos nossos vozinhos, tá? Gente, vamos ficar de pé pra gente finalizar a cena. Vamos fazer uma oraçãozinha, né? Que tudo que foi ouvido aqui hoje não fique apenas na fala, mas encontre morada dentro de cada um de nós. Pedimos força não para sermos perfeitos, mas para sermos mais verdadeiros. Coragem para olhar para nós mesmos sem fuga e para nos posicionarmos com respeito, mas também com consciência. Que toda energia de falsidade, confusão e desalinhamento seja desfeita dentro e fora de nós. E que aquilo que não é verdadeiro perca espaço na nossa vida. Que possamos sair daqui mais conscientes do que entramos e mais responsáveis pelo que pensamos, falamos e sentimos.
Que a força espiritual dessa casa nos sustente e nos alinhe e nos mantenha firmes na verdade. E que a presença de Maria Padilha nos inspire a cortar ilusões internas e a manter a consciência desperta diante da vida. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Gente, muito obrigada, viu? Aqui nós temos água fluidificada. Quem sentir à vontade, pode pegar.